A gente vai chamar já o Luca Martins, e quem vai fazer a apresentação, que eu peço para subir aqui no palco, é o Antônio do Vale, que ele é gestor de negócios internacionais, que vai fazer a apresentação aqui e chamar o nosso próximo convidado. Seja bem-vindo, Antônio. Boa tarde a todos. Pode chegar nosso companheiro Luca, da Invest Plus. Estão me ouvindo? Perfeito. Vamos lá. Boa tarde. Ô Luca, primeira coisa, antes de a gente começar a ir para os negócios, conta um pouco da sua história, como foi empreender nos Estados Unidos, como foi que você chegou, qual foi sua trajetória para se tornar CEO da Invest Plus. História longa. Eu moro já nos Estados Unidos há 21 anos. Eu fui para lá com 16 para 17 anos. Todo esse tempo aí eu morei em Orlando. Então já sou residente de Orlando aí já há 21 anos. Estudei no Rollins College, no Winter Park, ali na Flórida. Sou formado em negócios internacionais e bacharel em economia também. Morei 2 anos em Londres, fiz especialização em negócios internacionais. Eu terminei a faculdade meio que no olho do furacão, né, que foi em 2010. O mercado imobiliário nos Estados Unidos estava em recessão, foi a famosa bolha. Eu acho que foi uma época muito legal estudar economia durante a recessão econômica, que era o tópico da sala de aula. Eu saí da faculdade já no olho desse furacão. Então, eu costumo dizer que o mercado imobiliário me escolheu, eu não escolhi o mercado imobiliário, que eu acabei mudando para o Brasil, porque sem nenhuma experiência profissional lá nos Estados Unidos, o desemprego estava muito alto, o Brasil estava indo muito bem economicamente, eu decidi voltar para São Paulo e comecei a ser procurado por amigos de amigos, pais de amigos, que queriam comprar os imóveis nos Estados Unidos, apartamento por $70 mil, $80 mil. Meu amigo comprou um apartamento, você não consegue encontrar um apartamento para mim, não consegue encontrar um imóvel para mim? E assim eu comecei a trabalhar, na verdade, indicar para outros corretores, investidores para comprar imóveis. Hoje, os mesmos imóveis que eu vendi para cliente por $70 mil, hoje a gente está vendendo de novo por 350, né? Tipo quase 10, 12 anos depois. Foi aí que eu comecei a trabalhar no mercado imobiliário, entrei na minha primeira construtora, eu trabalhei para KB Homes, trabalhei para Lennar, trabalhei para Minto, fui convidado para ser diretor de desenvolvimento de mercado para uma empresa, para uma construtora canadense chamada Minto, que queria abrir um condomínio para brasileiros. Eu participei de toda a parte de elaboração do condomínio, da imagem, da marca, e era um condomínio de férias chamado Festival. Isso daí aconteceu em 2013, 2014. E a partir daí eu decidi abrir a minha imobiliária. Então, hoje sou CEO da Invest Plus, amanhã vocês vão conhecer a Rosane, minha broker, e comecei a trabalhar sempre focado em investidores, fazendo projeção de rentabilidade, já usando minha formação acadêmica em economia para fazer projeção de rentabilidade, indicar os melhores investimentos imobiliários. E depois de um tempo, esse mesmo pessoal, né, porque parece que é um pouco do processo, né, para quem quer morar nos Estados Unidos, sempre comprar um imóvel, porque é um investimento sólido, é um investimento de baixo risco e te permite estudar um pouco o mercado, entender um pouco o mercado como investidor e não como turista. Então, esses mesmos clientes começaram a me procurar, falaram, e agora, como é que eu abro a minha empresa? E agora, como é que eu trago a minha empresa do Brasil? Agora, eu quero morar de vez aqui com a minha família. Expandiu para outros mercados. Exato, porque sempre, né, o objetivo principal de quem investe nos Estados Unidos é conquistar o sonho americano, né? E o sonho americano ele significa diferentes coisas para diferentes pessoas. Então, a gente tem muito investidor que tem o sonho de pagar a faculdade do filho nos Estados Unidos, não necessariamente morar, mas ter já um caixa, ter uma poupança, ter um patrimônio ali que o permita pagar uma faculdade para o filho nos Estados Unidos. Tem gente que tem o desejo de morar, aposentar
nos Estados Então, Unidos. você atende hoje desde o pequeno ao grande, não importa. Desde o pequeno ao grande empresário. Então, hoje eu tenho, por exemplo, eu já abri de pizzaria. Eu tive um cliente de São Paulo que tinha uma pizzaria, a família dele tinha uma pizzaria em São Paulo, onde o final do telefone era 1414, então eles chamavam a pizzaria de 14 bis, porque todas as 3 filiais que eles tinham eram 1414. Eles foram para os Estados Unidos, queriam expandir, queriam abrir uma pizzaria lá. Olhei o número 14 bis, falei, não tem como 14 bis não ser uma pizzaria temática, fazendo uma homenagem a Santos Dumont, né, o pioneiro da aviação, que é brasileiro. Então, a gente acabou usando o nome da pizzaria no Brasil, transformou numa pizzaria temática, e hoje a pizzaria mais famosa de Orlando, ele é uma pizzaria temática com 14 bis no teto, carcaça de avião, a coisa toda. Legal. Então, se eu quisesse hoje, por exemplo, botar menino debaixo do braço, todo mundo e viver o American Dream, o que é que você me diria? As portas estão abertas, quais são os entraves? Olha, os Estados Unidos é um país muito receptivo de investimento, para investidor, né? Contanto que você faça a coisa certa. Eu sempre falo para os meus clientes, o processo, ele é um processo longo, ele é um processo que tem que ser planejado, né? Não dá para fazer as coisas intuitivamente nos Estados Unidos, até porque a linha de raciocínio deles é muito diferente da nossa, né? Então, tudo começa com planejamento. Eu já tive clientes pequenos como clientes grandes. Quem conhece a Sodier Doces aqui? Perfeito. Então, a Sodier Doces, eu sou diretor de expansão e internacionalização da Sodier Doces também. A Sodier Doces é a maior franquia de bolos do Brasil, eles têm 350 lojas espalhadas pelo Brasil inteiro. Eles decidiram internacionalizar para Orlando. Um dia eu estava sentado no meu escritório, trabalhando, um corretor americano, amigo meu, mandou uma mensagem para mim, porque americano não liga, americano manda mensagem de texto, né? Se você ligar para americano, você fica ofendido. Mandou uma mensagem de texto, falou, olha, eu tenho uns clientes brasileiros aqui, eu não estou entendendo muito o que eles querem, você quer atendê-los? Falei, ótimo, claro. Me deram, ele deu o telefone da pessoa, liguei para a pessoa, era uma brasileira, falou, olha, a gente está procurando um lugar para alugar, para abrir uma padaria. Falei, maravilha, vem até aqui no escritório, deixa eu entender o que vocês precisam e como eu posso ajudar. E quando chegou lá no escritório, a dona Cleusa, fundadora da Sodier, dona Cleusa hoje uma das maiores empresárias do Brasil, aí capa da Forbes, né, como uma das maiores empresas aqui, chegou ela, o filho dela e 2 franqueados de Minas Gerais, que iam tocar a primeira loja. Eles queriam procurar um lugar para alugar. Então, minha primeira pergunta foi, você já tem empresa aberta nos Estados Unidos? A resposta foi não. Você já tem conta bancária aqui nos Estados Unidos? A resposta foi não. Falei, olha, embora eu seja corretor, quero muito alugar para vocês, vocês estão há pelo menos 6 meses de conseguir alugar um espaço, né? A gente vai precisar seguir os passos e os processos para conseguir fazer o primeiro projeto, a primeira loja da Sodier acontecer sem problemas, né? Porque hoje, por exemplo, para o aluguel de ponto, né? A gente sempre quer começar o processo pelo aluguel de ponto. O ponto lá nos Estados Unidos, o aluguel comercial é bem complexo, né? E o dinheiro ali não é tudo. O dono dos plazas, só para ter uma ideia, a maioria dos plazas, pelo menos na Flórida Central, os plazas são centros comerciais, né? Os centros comerciais, eles são ancorados. O que isso significa? Eu tenho um investidor, ou você é um investidor, você quer abrir um centro comercial nos Estados Unidos. Você quer garantir, porque todo mundo quer ter um investimento com menor risco, então você quer garantir que, pelo menos, e isso é importante até para o banco, né? A Simone ela pode validar o que eu estou falando. Você tem um projeto de um centro comercial, você vai no banco, a primeira coisa que você procura é o negócio âncora. O negócio âncora é aquela empresa boa que vai fazer o mall vingar. Então, geralmente, é um Publix, é um Walgreens, são essas lojas de departamento. Essas lojas de departamento, quando eu vou colocar... Aqui a gente, licença, aqui a gente tem a Riachuelo, que é a loja âncora do Midway Mall. Perfeito, sim. Eles já têm o seu mix de negócios. Eles vão virar para mim e falar... Desculpa, qual é o seu nome? Como? Lessan?
Essan, fala, olha, Essan, tá bom, você quer construir um centro comercial para eu colocar o meu Publix ali, eu já garanto que eu vou alugar de você num contrato de 20 anos, mas eu quero o seguinte, eu quero que você tenha, nesse centro comercial, junto com o supermercado, você vai ter 8 suítes. Dessas 8 suítes, eu quero que uma seja um restaurante chinês, eu quero que uma seja um salão de beleza, eu quero que uma seja um FedEx. Eu já tenho um mix que eu acho que vai fazer com que aquele centro comercial tenha sucesso. O que isso significa? Significa que já existe, né, uma pré-seleção na maioria dos centros comerciais ali. Então, eu não posso chegar e falar assim, eu quero abrir uma padaria no Plaza do Publix. O Publix não permite outra padaria, independente do que a gente chama de padaria. Né? Independente do que a gente chama de padaria. No momento que você chama de bakery, você já é uma padaria independente do que você vende. O contrato do Publix já não permite que você tenha o seu espaço ali. Então, não importa o dinheiro que você tenha, você não vai conseguir alugar naquele centro comercial. É o planejamento, né, Lucas? Esse é o planejamento. Já existe um estudo por trás de mercado e o share de mercado, qual o público que está ali, então ele precisa seguir o conceito. O conceito daquele mall. Em cima do conceito do mall, você tem o planejamento da cidade. A cidade ela já tem um planejamento específico, o City Planner. Então, quando você compra um terreno para você construir alguma coisa, a primeira coisa que você faz na sua diligência, e é onde amanhã eu vou falar sobre construção, então eu vou me aprofundar um pouco mais no tema, mas primeira coisa que você faz, e muita gente falha, vocês não têm noção, o tanto de gente que compra terreno nos Estados Unidos não pode construir nada, porque não faz uma boa diligência. Primeiro passo no processo de diligência é você marcar uma reunião com a prefeitura da cidade para entender qual é a zonificação daquele terreno. O que o planejador da cidade quer para aquele terreno. Ali você vai decidir o que você vai construir. Por exemplo, hoje tem muito Orlando é referência em hospital. Tem muito Orlando Regional Medical Center, que é o centro médico de Orlando. A gente tem o Veterans Hospital, a gente tem o Advent Health. Todos esses hospitais estão comprando terreno. Os terrenos adjacentes ao hospital só pode ser construído suíte médica. Pronto. Você vai, tem um centro comerciais lindo, você quer colocar uma padaria ali? Não pode, não é o que eles chamam de retail. Né? Retail é loja, é restaurante, não pode colocar, eles querem suíte médica, e isso é a zonificação da cidade. Não é o proprietário quem decide, é a cidade quem decide. Então, para cada espaço comercial, a gente tem que saber qual é a zonificação em termos da cidade, né, a permissão da cidade, e depois o mix do espaço. Muitas vezes, né, dependendo do desespero do proprietário, o proprietário vai aceitar seu dinheiro e vai alugar o seu espaço, e vai alugar o espaço para você. Só quando você for solicitar o habite é que você vai descobrir que certas coisas não podem colocar ali. Falando em habite, né, tem muita gente, e isso daí são todos, ao longo, já estou fazendo isso aqui há 10 anos, né, ao longo desses 10 anos foram muitos os desafios e muitas as situações que eu já peguei, né, porque geralmente a gente pega empresário quando alguma coisa deu errado. Né, ninguém procura um consultor enquanto tudo dá certo. Né, então, quando eles chegam para mim, geralmente é porque alguma coisa deu errado no meio do caminho. Voltando para o caso Sodier, virei para eles e falei, olha, a gente precisa incorporar, vocês precisam de um plano de negócios bem elaborado para a gente conseguir procurar um espaço. Né, não é muito intuitivo, né, principalmente para a gente, isso daí eu descobri depois de um tempo que brasileiro não gosta de planos. A gente não gosta de plano de negócio, a gente gosta de se aventurar e ir descobrindo, e navegando e descobrindo no meio do caminho. Toda a minha experiência profissional foi nos Estados Unidos. Então, para mim, esse lance de não planejar, eu ainda não consegui entender. Lá é ainda muito mais importante. Porque para eu pleitear um espaço
como existe todas essas nuances de zoning, de zonificação, se o meu projeto é permitido, também existem o que a gente chama de non-compete, que é os contratos de não competir entre os inquilinos dos centros comerciais, além do contrato do âncora. Né? Os proprietários desses centros comerciais, onde você vai alugar, eles querem saber exatamente o que a sua empresa faz. Não vale eu virar e falar, olha, é uma padaria. Não. O que é uma padaria para você? O que você vende? Qual é o exemplo do seu cardápio? Eu quero entender qual é a sua marca, qual é o público que você capta, para eu saber se eu aceito essa atividade no meu centro comercial ou não. Porque o valor do meu plaza, ele está atrelado às empresas que eu coloco ali dentro. Então, quanto mais sucesso as empresas têm, quanto mais tráfego eu trago para dentro do mall, mais o meu imóvel vale. Né? E o americano sempre está prestando atenção no que a gente chama de exit strategy, que é a estratégia de saída. Se eu precisar vender o meu imóvel, eu preciso que ele esteja sempre da melhor forma possível, 100% ocupado, com empresas que não compitam uma com as outras e com um valor de aluguel que dê o que a gente chama de cap, que é o retorno no investimento. Então, tem muito mais que vai, né, muito mais elementos que são considerados para tomar uma decisão de alugar ou não para uma empresa do que a gente pensa assim a priori. Então, muitas vezes, a gente tem uma ideia de, eu tenho uma padaria, eu quero uma padaria no Windermere, eu quero do lado do lugar X. Eu falo, não, peraí, vamos voltar um pouco, vamos planejar, vamos entender qual é o conceito da sua empresa, vamos entender qual é a sua audiência, vamos entender quais são os lugares que possivelmente você pode fazer, né? E para poder dar um tiro certo. Quanto melhor a gente apresenta uma empresa, mais poder de barganha também a gente tem para negociar os termos do contrato. Né? Eu tenho, por exemplo, né, a primeira loja da Sodier, que foi na loja da International Drive, ela era uma empresa não existente nos Estados Unidos. É uma empresa super famosa, super estável no Brasil, mas isso é no Brasil. Para o olho do americano, isso não faz diferença alguma. Para eles viram, eles falam, where's the money? Onde está o dinheiro? Se eu mostrar o dinheiro em conta bancária brasileira, o que isso funciona para mim? É o que o proprietário vai falar. Né? Porque se o dinheiro estiver fora do território nacional, se eu te processar porque você não pagou aluguel, eu não consigo recolher isso daqui numa conta do Brasil. Né? Se a empresa não tiver incorporada, se eu não tiver uma LLC incorporada, que é uma pessoa jurídica americana que eu posso processar, você não é ninguém, né? No olho do americano, porque você não tem o Social Security, que seria o equivalente ao CPF, então não posso protestar. O fato de você ter dinheiro em outro país, o fato de você ser de outro país, já vem com um risco implícito. Porque se você quebrar, você pode entrar no avião, voltar para o seu país, aqui está tudo ok. Né? Essa é a visão que eles têm. Então, como o meu trabalho como consultor é fazer, né, dentro do possível, com que a empresa tenha a maior força, seja apresentada da melhor forma possível, para que a gente consiga ter poder de barganha para negociar um melhor aluguel, prazos e localidades. Um exemplo desse caso, vocês tiveram que fazer uma adaptação muito forte com relação à apresentação, rebranding da marca. Absolutamente. A Sodier, a gente teve que fazer absolutamente tudo. E foi um processo, assim, muito mágico. Eu gosto Sem perder, logicamente, o conceito, e sem perder a identificação com o Brasil. Você usou um pouco desse gancho também. O que fez a Sodier, o que a Sodier foi o Brasil. Né? É a qualidade do produto deles. O bolo da Sodier, quem não provou, pelo amor de Deus, vai provar, que é magnífico. Né? A Sodier, hoje, ela é a queridinha dos brasileiros. Tem gente de Massachusetts. A gente tá falando de 30 horas de viagem. A gente tem gente de Massachusetts que dirige para a Flórida para comprar os bolos. Né? Porque o que a gente descobriu com a Sodier é a memória emocional.
né? 15 anos que a marca está aí no coração dos brasileiros. Muita gente que mora nos Estados Unidos há 10 anos, né, teve o aniversário do filho com bolo Sodier, o bolo de casamento deles é Sodier. Então, comer um bolo da Sodier é um pedacinho daquela memória emocional que a gente sente tanta falta quando muda para um outro país. E isso foi uma vantagem muito grande que a Sodier teve. As duas lojas que foram abertas, elas foram abertas com fila na porta, né, para degustação de bolo. Então, a gente tem a base de clientes, né, que não precisava trabalhar muito, que são os brasileiros. Aí o nosso desafio foi como a gente apresenta o bolo pro americano. Porque o que a gente diz que é bolo, não é bolo para o americano. Primeiro que a confeitaria do americano é toda baseada em cream cheese, né? A nossa é em creme de leite e leite condensado. Eu gosto de doce, foi uma aventura comer e provar todos os bolos da Sodier, né? Então, isso é a primeira coisa, né? O bolo brasileiro, ele é bem úmido, ele é quase um pudim na visão do americano. Então, é algo muito diferente. O bolo para o americano é muito decorativo, ele é muito emblemático, né? Ele é muito bonito, mas não tem sabor nenhum, né? O nosso bolo, ele é sabor. Então, quando o americano come, então como que a gente comunica isso para o americano? Né? Como que a gente comunica o valor do bolo para o americano? Uma das coisas que o americano tem mais apreço nos Estados Unidos, porque mão de obra é cara, é a mão de obra. Né? Aqui, né, o que é importado, o que é industrializado, o McDonald's é muito gostoso porque é importado. Para o americano, tudo que é feito à mão, a gente chama from scratch. Né? Tudo que é feito from scratch, pro americano, eles dão muito valor. Então, no nosso planejamento de marketing, na nossa comunicação, a gente toca muito no ponto fresh fruit, né, que são frutas frescas. Todos os bolos são feitos from scratch, from scratch é sem usar nada industrializado, né, da farinha para o produto final. E sempre trabalhando a ideia de gourmet, a ideia de algo de outra categoria. Até porque... Não, desculpa. Vocês tiveram que fazer uma adaptação muito grande, inclusive, no produto? Ótima pergunta. Tivemos que fazer uma adaptação muito grande no produto, porque algumas coisas são importadas, outras coisas não valem a pena ser importadas. A Sodier, ela tem um contrato com a Nestlé, onde a Nestlé fabrica o creme de leite e o leite condensado específico para a Sodier. Por isso que ninguém consegue copiar um bolo deles, né? E a Nestlé, ela só tem fábrica no México, no Brasil e na Suíça. Então, ou seja, a base dos bolos tem que ser importada. Foi esse o primeiro desafio. Como a gente faz a importação dos produtos da Nestlé, né? Os chocolates da Nestlé, o creme de leite e leite condensado. E, na verdade, ele ainda vem do Brasil, né? Porque as fábricas elas são independentes. Então, como a Sodier, ela tem um contrato com a fábrica do Brasil. Né? E a fábrica do Brasil desenvolveu a fórmula no Brasil, e a fábrica do Brasil não vai dar a fórmula do creme de leite do Brasil para o mexicano. Porque, geograficamente, o México é mais próximo e também tem acordo internacional. Pensei que talvez fosse mais viável importar do México. Dona Cleusa já foi lá, Dona Cleusa falou com o vice-presidente da Nestlé, tomou tequila com o cara, mas não saiu. Não vai sair a fórmula da Nestlé de São Paulo para o México nunca. Então, nosso desafio é importar, né? Então, isso, claro, que encarece o produto, né? Daí a gente vem para um outro desafio, que é um dos maiores desafios para quem quer abrir um negócio na América, que é preço. Né? O americano, ele tem uma consciência de preço muito grande. Para ele, a menos que o seu hambúrguer tenha pó de ouro na composição dele, se você cobrar $25 por um hambúrguer, eles vão ficar ofendidos, vão te metralhar na internet, porque não vale o valor. Não vale. Eles se sentem ofendidos, porque eles se sentem roubados se você está colocando um valor muito acima do mercado, sem justificativa. Então, o nosso trabalho, né, o meu trabalho como consultor, é sempre fazer a matemática inversa. Eu sempre falo para os meus
investidores falam, é muito fácil empreender no Brasil. Eu falo para a dona Cleusa ficar pé da vida, né? Eu falo, aí é fácil, né, ser a rainha do bolo. Porque aqui, tecnicamente, né, a gente tem um markup. Então, a gente vai colocar o custo operacional, o custo do nosso produto, colocar 50% em cima, é o meu lucro, estamos vendendo. Né? Eu posso ter um hambúrguer de 15 reais aqui, eu posso ir no shopping comer um hambúrguer de 50, vou até preferir os 50, porque eu vou me sentir melhor que estou comendo num restaurante chique. Lá não funciona dessa forma. Né? Se o valor base de um produto, né? Se o seu estudo de mercado aponta que o valor de um bolo ele está em 32, 33 dólares a libra, e foi o que a gente identificou, a gente pode puxar o valor no máximo 39,40, justificando o fato de terem produtos importados, né, de ser feito, de não ser industrializado, de ser feito à mão, de ser feito com frutas frescas. Então, a gente puxa, né, tem que comunicar muito bem o valor desse produto para justificar essa margem um pouco maior que a média, mas um pouco. Se eu for muito mais que a média, eu simplesmente não vou vender. Daí o meu trabalho é trabalhar, né, o desafio é trabalhar a minha produção, trabalhar o meu custo operacional, baixar o meu custo o máximo possível para eu conseguir aumentar a minha margem de lucro. Durante a pandemia, depois... Quanto tempo a gente tem? Porque eu falo mais que a Simone, gente. Se não me derem o reloginho aqui, eu só vou. Eu, depois, estava trabalhando bastante na Invest, a Invest estava bombando, daí a tarde da pandemia aconteceu. Né? Então, como a minha empresa trabalha 100% com investidor internacional, tanto nos negócios quanto nos imóveis, quando a fronteira fechou, todos os meus projetos caíram. Né? Todos eles, as compras que estavam pendentes de casas na planta foram canceladas, porque para a compra financiada o banco exige que você esteja em solo nacional para fazer isso, tanto o consulado quanto a fronteira fechou, então o cliente não podia transitar. A empresa, simplesmente, do dia para a noite, a minha empresa parou de fazer negócios. Aí eu falei, peraí, que agora garante o leite das crianças como, né? Aí vou brincar do que eu sei fazer, que é abrir negócios. Eu abri uma fábrica de coxinhas, chama Coxinhas Bakery. E parte disso foi um desafio, né, que eu sempre falo para os meus clientes. Né? Não tem como, a maioria, e tem muito, a gente gosta muito da nossa cultura. Né? O brasileiro sai do Brasil, mas o Brasil não sai do brasileiro, essa é a grande verdade. A gente se sente mais confortável em se comunicar com a nossa cultura. Orlando tem uma vantagem muito grande de ter uma comunidade brasileira muito grande. A maioria dos empresários que vão lá, abrir uma empresa pequena, eles estão sempre focados na comunidade brasileira. Então, você tem ali 15 restaurantes tentando... Latina também, etnicamente, tem muito imigrante. A Flórida é o país dos imigrantes, né? No caso do brasileiro, né, abrir empresa brasileira para servir a comunidade brasileira, eu sempre falo para os meus clientes, não, tem uma diferença muito grande entre abrir uma empresa brasileira nos Estados Unidos e abrir uma empresa americana que oferece produtos brasileiros. Né? Tem uma diferença muito grande nisso daí. Eu sempre fui muito fã da ideia de abrir uma empresa americana que servem os brasileiros. E foi isso que eu resolvi fazer com o Coxinhas. Então, eu elaborei toda uma marca. Eu queria... Foi um projeto bem ambicioso, né? Colocar o nome Coxinhas Bakery. Eu ainda coloquei bakery de padaria, mas a gente assa nada, tudo frito. Não, porque o americano chega lá, é bakery, me dá um pão. Fala, não tenho, moça. Eu decidi abrir o Coxinhas fazendo todo um conceito, né, trabalhando sempre da forma americana, servindo um produto brasileiro. Quis colocar o nome Coxinhas para brincar, porque o americano sabe o que é burrito, o americano sabe o que é tacos, o americano sabe o que é paella. Por que o americano vai saber o que é coxinhas? O maior desafio de qualquer um que leva um americano para uma festa de brasileiro é tentar explicar o que é coxinhas, né?
Porque coxinhas não é empanada, coxinhas não é de batata, algumas têm massa de batata, outras não têm. Então, eu quis brincar muito com isso, e o restaurante, a padaria, ela é temática aí de carnaval. Então, ele tem toda uma decoração de carnaval que eu quis trazer para o americano, o Brasil que o americano conhece. Né? E dito e feito, com uma semana de loja, a gente foi contactado pela Fox, é a maior emissora dos Estados Unidos. Eles queriam fazer um segmento sobre o novo restaurante temático brasileiro ali na área, porque foi um conceito que interessou o americano por ser diferente. Né? Então, é onde eu sempre gosto de colocar em pauta, né, a importância de fazer algo que é interessante, que é uma experiência interessante para o americano, porque ele vai. Né? E hoje, a gente atende 80% do negócio americano e 20% do negócio brasileiro, por enquanto. O americano, ele adota muito ideias novas. O americano, ele tem essa veia já internacional, por ser um país com tantos imigrantes, eles gostam de novidades. E isso daí, ele se dá por quê? Pela comunicação. Né? A comunicação do negócio, ela é toda feita em inglês. Né? O Instagram, ele é sempre brincando, sendo brasileiro, mas falando inglês, sempre trabalhando com o marketing americano, fazendo o marketing segmentado para aquela região. O americano, ele é mais tradicional ou ele é aberto a novas ideias? Como é que funciona assim, inserção de novos produtos, por exemplo? Essa questão de cultura de consumo é muito importante. Então, sim, como é fazer esse estudo e inserir um produto que talvez não tenha essa cultura de consumo? O americano adora novidade. Né? Ele adora o que é novo, ele gosta de se sentir internacional. Né? Mas ele gosta de se sentir internacional o bastante. Né? É importante colocar essa nuance, porque são coisas pequenas. Né? A gente gosta, todo mundo aqui... Tem Taco Bell aqui em Natal? Taco Bell? Não. Quem conhece Taco Bell? Pronto. Taco Bell é um restaurante mexicano, só que não. Né? É um restaurante mexicano, só que não. Você tem o Chipotle, que é um restaurante mexicano, só que não, Tex-Mex. Né? A gente tem o McDonald's, que hoje ganhou o mundo, né? Tem uma identidade internacional. O que essas marcas elas mostram para a gente? Né? Eles se comunicam bem com a gente. Você vai chegar num restaurante, você vai entender o cardápio, você vai conseguir intuitivamente saber o que você está comendo, mesmo que aquela comida não seja, o nome da comida não seja familiar para você. Quando você lê a descrição, você fala, carne moída, eu gosto de carne moída, salada, eu gosto de salada, abacate, eu gosto de abacate também. Daí tem uma massa aqui de farinha de milho, maravilha. Eu não conheço a comida, mas se os ingredientes me satisfazem, eu posso experimentar. Agora, quando você chega num restaurante, parece que não, mas você chega num restaurante, alguns restaurantes em Orlando, o cardápio está em português. Né? As comidas estão em português. O americano chega ali na porta, eles olham ali para dentro, olham o menu, vê que é português. Eles não conseguem, se eles não entendem, eles vão embora. Né? Porque não é a mesma coisa. A mesma coisa em São Paulo, a gente tem a colônia japonesa. Né? E eu sempre falo para os meus clientes de São Paulo, a gente tem a maior colônia japonesa fora do Japão. Você vai comer comida japonesa na colônia japonesa, o cardápio está em japonês. Então, eu sempre pergunto para os meus paulistas, eu falo, olha, qual é o seu restaurante japonês favorito? Ninguém nunca disse que é um restaurante da colônia japonesa. Por quê? Porque já é muito fora da nossa cultura. Já deixa a gente meio desconfortável em entrar num lugar que é tão longe do que a gente conhece como nosso. Você se sente um pouco desconfortável. É natural. A mesma coisa para um americano quando ele chega lá. Né? E ele entra dentro de um estabelecimento, o estabelecimento não está no idioma dele, o funcionário muitas vezes não fala o idioma, a apresentação não é feita da forma apropriada, porque o processo para o americano é muito importante. Vocês podem perceber, quando forem para os Estados Unidos, vocês vão comer em 5 restaurantes americanos diferentes, o tipo de atendimento ele é sempre o mesmo.
porque todos eles seguem os 7 steps, que a gente chama, que são 7 passos de atendimento. Todos eles vão te cumprimentar ao mesmo tempo, né, que a gente tem o 3-5-1, né, 3 pés, a 5 pés de alguém, você faz contato com o olho, você, né, reconhece a presença da pessoa ali, a 3 pés, você verbalmente fala, oi, bem-vindo, e a 1 pé, como posso ajudá-la, né? Então, isso daí é uma coisa, eu trabalhei, os 10 anos, meus 7 anos de faculdade, que foram quase 7 anos de faculdade, eu trabalhei sempre como garçom para o Darden, eu fui treinador do Darden, que é o Red Lobster, Olive Garden, todos esses restaurantes. Eu fui depois treinador internacional do Hard Rock também. O Hard Rock, o restaurante modelo que fica ali na Universal, ele é o restaurante modelo do mundo. Então, todos os gerentes do Hard Rock do mundo inteiro treinam no Hard Rock da Universal Studios em Orlando. Eu era treinador internacional deles, pelos idiomas, principalmente. E sempre utilizando os processos de atendimento. Então, em vendas, você vai em restaurante, você vai em loja, existe uma dinâmica de atendimento muito específica. Quando o americano, por mais que o americano não saiba, porque é intuitivo, quando ele entra num lugar, ele é atendido de forma diferente, ele acha estranho, né? O esperar o americano falar com você antes de você falar com ele é quase inaceitável, né, para o americano. O americano ter que chamar a sua atenção quando você chegou, você viu que ele entrou no lugar e você não cumprimentou primeiro como funcionário daquele estabelecimento, você já quase que perdeu o cliente, né? Então, essas nuances, né, esses detalhes, que são detalhes, né, que se a gente não abordar em antemão, não fazer um processo, não fazer um treinamento específico, a recorrência de falha ela é muito grande. Luca, é um momento hoje para investir nos Estados Unidos, é oportuno, pós-pandemia, ou você acha que o mercado está em aquecimento e como é que é em termos de custo hoje? Bem, eu digo que o momento é sempre agora. Essa é a grande verdade, né? Porque se existe uma coisa que acontece, o dólar é uma das moedas mais estáveis do mundo, né? Os Estados Unidos é uma das economias mais estáveis do mundo, independente do que aconteça no mundo. Então, o dólar ele sempre vai subir em relação ao real, por exemplo. Ele sempre vai valorizar. Claro que existem oscilações cíclicas, né, a curto prazo. Então, hoje, o dólar está muito mais seguro do que o euro hoje. Muito mais seguro que o euro, sem dúvida. E hoje o dólar está 5,30, no começo da semana estava 5,15, na semana passada 5,17. Tem as oscilações a curto prazo, mas a longo prazo, se você colocar, né, uma régua num gráfico do histórico do dólar, no espaço de 5 anos, o dólar nunca parou de subir. Ele teve uma queda de 3 anos seguidos, entre 2008 e 2011, mas foi isso. Fora isso, historicamente, o dólar sempre apreciou com relação ao real. Se você está investindo em dólar, significa que daqui para frente você está ganhando em dólar, né? Se você é uma empresa internacional, em termos de liquidez, é sensacional, né? Como? Se você é uma empresa internacional, em termos de liquidez, é sensacional, né? Claro, se você é uma empresa que vira internacional, por exemplo, né, a internacionalização por si só já aumenta muito mais o valor da sua empresa. Né? Quando você se torna uma empresa multinacional, a Sodier hoje vale muito mais no Brasil pelo fato dela ter aberto portas nos Estados Unidos, porque hoje é uma marca internacional. Então, a taxa de franquia deles aqui pode ser aumentada baseado na expansão da empresa para os Estados Unidos. Eu tenho visto bastante, o pessoal que é o novo Vale do Silício, né? Então, existe realmente um fomento muito grande para quem quer empreender hoje. Sim, sem sombra de dúvida. A Flórida Central, hoje, né, a pandemia ela foi um marco muito grande para a Flórida por vários aspectos, né? O governador da Flórida, o DeSantis, eu adoro esse cara, ele foi, como ele é um governador republicano, e ele foi um dos primeiros a abrir a Flórida para negócios. Né? Enquanto o resto do país estava fechado, a Flórida ela já estava aberta durante a pandemia. Então, muitas empresas, muitas pessoas começaram a migrar para a Flórida durante a pandemia,
porque estavam trabalhando de home office, porque a qualidade de vida na Flórida estava muito melhor que Nova York. Qualidade e custo, né? E custo, né? A Flórida está bem abaixo da média nacional em termos de aluguel e custo de vida também. E isso tem atraído muitas empresas da Califórnia, né, do Vale do Silício, agora para a Flórida, por alguns motivos, né? Motivo número 1 é o custo de vida, né? Motivo número 2 é a mão de obra qualificada. Hoje, a Flórida, num raio de 100 milhas, a Flórida tem 5 das maiores universidades dos Estados Unidos, num raio de 100 milhas. Você tem a Universidade de Miami, você tem a universidade que é a UM, você tem a UT, Universidade de Tampa, você tem a UF, que é a Universidade da Flórida, você tem a UCF, que é a Universidade da Flórida Central, a segunda maior universidade pública dos Estados Unidos, com 64 mil estudantes só ali. Então, você tem um raio de mão de obra qualificada muito grande. Logística também, né? Logística também, porque a Flórida ali está na beirinha dos Estados Unidos. Então, para importação, para empresas que trabalham importando produtos, a gente tem 3 portos internacionais, que é o porto de Cape Canaveral, o porto de Tampa e o porto de Miami. Então, ali, para distribuição de produtos, e não é por acidente que, por exemplo, a Sodier abriu portas na Flórida. Né? É o grande hub daquela região do leste, não é isso? É um hub internacional, sem dúvida, né? Porque é muito mais fácil abrir uma sede na Flórida, né? Onde a minha importação vem da América Latina direto. É muito mais barato desembarcar aqui na Flórida do que desembarcar em Nova York e trabalhar o transporte terrestre. Perfeito. A partir dali. Se você quisesse estruturar uma operação para abranger todos os Estados Unidos, hoje a Flórida seria geograficamente o ponto estratégico mais viável em termos de custo e geograficamente também, né? Sem sombra de dúvida. Hoje a gente tem a Red Six, que é uma empresa de tecnologia que saiu do Vale do Silício e abriu sede na Flórida. A gente tem a Siemens, que hoje tem sede na Flórida, porque a Siemens é quem está fabricando os trens de alta velocidade, que vão levar a gente de Orlando para Miami em 2 horas e meia. Isso vai aumentar muito mais o fluxo de pessoas de Orlando, de Miami para Orlando, que agora não é só por avião ou carro, vai ser por trem rápido. O trem rápido ele também agora já está indo, no final de 2022, abre o trecho Miami-Orlando. 2023 a gente tem Orlando-Tampa também, pelo trem rápido. Luca, você já falou bastante aí da sua experiência, de tudo. Vamos ver se a turma está com algumas dúvidas. Vamos abrir para o pessoal. Alguém tem dúvida aí para perguntar para o nosso colega? Estou pronto. Boa tarde. Você falou realmente que o brasileiro não planeja para empreender. E a cultura americana. Exato. Que dica que você daria para um empreendedor que pretende, daqui a 1 ano, 2 anos, empreender nos Estados Unidos, mas enquanto ele não muda para lá, que tarefa de casa ele poderia estar fazendo aqui? Ótima pergunta. E meu sonho é que todos fossem assim. Vou empreender daqui a 1 ano. Como eu começo? Você começa agora, né? Primeiro que a abertura de empresa, né, feita pela nossa querida Carol Larson, que não está mais aqui, ou por outros contadores, ela pode ser feita remotamente, né? O custo de abertura de empresa é muito baixo. O custo de manutenção da empresa é irrisório. Então, se você vai abrir, pretende mudar com a sua família daqui a 2 anos, abre a empresa agora, já abra sua conta bancária agora, já comece a trabalhar o histórico da empresa a partir de agora, que quanto mais histórico a empresa tiver, mais força e estabilidade ela apresenta na hora da gente fazer uma alocação, por exemplo. Né? Então, a gente começa a fazer a movimentação bancária a partir de agora, começa a trabalhar o plano de negócios a partir de agora, porque para um plano ser bem elaborado, a gente precisa de pelo menos 6 meses. Relacionamento é importantíssimo também. Né? Criar relacionamentos, sem sombra de dúvidas. Né? O planejamento, 2 anos para planejamento, para mim, é o tempo mínimo para algo acontecer com precisão e sem muito risco desnecessário. Eu começaria a colocar tudo no papel agora, começaria a fazer as primeiras movimentações a partir de agora também. Mais alguém?
aqui, Luca. Sem sombra de dúvida, né? Você quer apresentar a sua empresa pelo ponto de vista daquela cultura, né? Falando em cultura, né, os Estados Unidos ele é muito diferente do Brasil nesse aspecto, né? Aqui no Brasil, todo mundo é brasileiro. Todo mundo assiste a Globo, todo mundo come as mesmas comidas, todo mundo vai... Maioria, né? Todo mundo vai para os mesmos lugares. Então, para eu conseguir captar um cliente, voltando ao Sodier, eu coloco a Sodier na Globo, faço um ótimo Instagram, pego 3 influencers, meu marketing está pronto, né? Lá, os Estados Unidos é muito culturalmente segregado, né? Não sei nem se essa era a sua pergunta, mas é muito culturalmente segregado. O latino come comida latina, mora no bairro latino e have my friend over here. It's Puerto Rican, right? A gente tem um porto-riquenho aqui que pode validar o que eu estou falando. Então, o latino, ele está na comunidade latina. Então, para eu alcançar o latino, eu tenho que fazer um marketing específico para eles, em revistas específicas, em canais de comunicação específicos. Eu acabei de abrir um conceito magnífico para um cliente da República Dominicana, um restaurante aí com quase 300 assentos, de uma cidade do campo da República Dominicana. O nosso marketing ele é todo focado no cliente hispano. Então, o marketing ele é em espanhol, a gente usa Univision, a gente usa Mega, a gente usa Action, a gente usa Rumba, que são canais específicos para essa cultura, para atingir essa cultura. Daí, para eu fazer o marketing para a mesma empresa, para o cliente americano, eu tenho que formatar de uma forma completamente diferente. É como se fosse 2 marcas para um produto só. Né? Então, para o cliente americano, eu tenho uma outra estrutura de linguagem, um outro método de comunicação, um outro canal de comunicação completamente diferente, porque o americano ele trabalha muito com a mídia digital, não social, digital. Ele é Google, ele é Yelp, ele é TripAdvisor, ele é as mídias ali, website, ele é Uber Eats, DoorDash, Grubhub, Postmates, são essas as plataformas que a gente usa para o americano. Para o brasileiro, a gente já vai para a mídia social, é Instagram total, né? Então, o nosso trabalho, o americano não compra por Instagram, o brasileiro compra por Instagram. Então, a nossa técnica de venda para o brasileiro é baseada em Instagram e WhatsApp. Entra em tudo quanto é grupo, faz lista de broadcast, aqui vocês chamam de lista de transmissão. Então, o marketing, né, para a mesma empresa, é segmentado, completamente segmentado por cultura. Né? Então, faz com que o nosso trabalho seja muito mais complexo, né, e tenha que ter muito mais cuidado na hora de apresentar a empresa para o público. Estou com a difícil missão aqui, eu sei de interromper aqui. Só para sublinhar esse assunto, Sim. dá para dizer, dá para resumir que o brasileiro pode trabalhar com o segmento, ou seja, não meramente para o mercado americano total. Sim. Ele pode escolher os nichos de oportunidade e consegue sobreviver nesse mercado específico. Deve. Esse é o quê da questão, né? O nicho para o americano é muito importante em todos os elementos. Se você for ver em construção, por exemplo, o cara que monta a fechadura da porta não é o mesmo cara que monta o batente, que não é o mesmo cara que monta a porta, que não é o mesmo cara que monta a parede ao redor da porta. Cada um está no seu nicho de mercado. Então, nicho para o americano é muito importante. A mesma coisa a empresa. Né? Se você conseguir focar num bom nicho que te atenda e que você tenha tráfego para sustentar, maravilhoso, porque você está usando um marketing só. Né? Então, onde no Brasil eu uso um marketing para trabalhar com todo mundo, então um tráfego pago no Instagram cobre tecnicamente o Brasil inteiro, se eu for trabalhar com múltiplas nacionalidades, múltiplas culturas, múltiplas audiências, eu tenho que fazer múltiplos planos de marketing, o que vai encarecer muito mais o meu produto e pegar só um pouquinho de cada. Então, é melhor eu pegar muito daquele pouco, né, do que pegar um pouco de cada um, porque o meu custo de captação, né, desses clientes em múltiplos segmentos é muito maior.
Obrigado, Luca. Uma verdadeira aula aí.